Bom dia, meus queridos amigos, família amada de Deus. Estamos aqui mais uma manhã de terça-feira para entender um pouquinho mais dos lugares que Deus tem levantado para a ministração do Evangelho, para a transformação de vidas. Hoje nós vamos ouvir a história do Ministério Reviver, da Igreja Reviver aqui da cidade de Itajaí. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o pastor Júnior, também com o pastor Anísio e todas as ações sociais, as obras, aquilo que Deus tem feito neste ministério. Então nós estamos nesta manhã com mais o quadro Café e Intimidade. Bom dia, pastor Júnior. Bom dia, Mônica. É um prazer estar aqui nessa manhã com você. Amém, pastor. Muito obrigado pelo carinho, de ter aceito o nosso convite, ter estado conosco aqui nesta manhã. A gente vai conversar um pouquinho sobre a Igreja Reviver. Temos também o pastor Anísio. Bom dia, pastor. Bom dia, Mônica. Tudo bem? É uma alegria muito grande para nós estar presente aqui e participar desse programa maravilhoso. Glória a Deus. Que bom. O objetivo, pastores, da gente... A comunidade está conhecendo o trabalho das nossas igrejas, que muitos trabalhos são conhecidos, mas às vezes as pessoas, mas o que é a igreja tal, o que é a igreja tal, o que ela faz? A Igreja Reviver, pastor, quantos anos já em Itajaí, o ministério, Como é que tem se desenvolvido? Como é que nasceu a Igreja Reviver? Então, na verdade, a Igreja Reviver, ela nasceu num pequeno grupo, Poucas pessoas. Iniciamos, então, uma trajetória nos propósitos de Deus. Por que nos propósitos de Deus? Porque a Igreja Reviver, ela é totalmente fundamentada na palavra. Então, ela é uma igreja com propósito. Até porque uma igreja sem propósito, ela... Não caminha, Justamente, não caminha. E os propósitos pela qual nós temos caminhado está no grande mandamento e na grande comissão. Então, nós extraímos 5 propósitos, que é adoração, comunhão, discipulado, missões e ministério. E temos, então, caminhado dia após dia dentro dos propósitos de Deus. E estabelecer os propósitos de Deus é uma renúncia diária, é você se entregar a uma chamada, E eu estava observando, nós temos o site da Igreja Reviver aí, que hoje a Igreja Reviver, ela está profundamente alinhada com ações sociais, com ações socio-humanitárias, para estar resgatando a sociedade, para estar resgatando a dignidade, estar resgatando a vida das pessoas, E como é que vocês interagem na questão das ações sociais dentro da igreja, Como é que a igreja age nesse sentido? Então, na verdade, Mônica, a gente sempre quis ser uma igreja para fora. Então, assim, nunca quisemos ficar dentro de 4 paredes, mas muito pelo contrário. Equipamos todas as pessoas que ali estão com o Evangelho, discipulamos, levamos a cada cristão viver os 5 propósitos, na sua vida pessoal, porém temos entendido que temos que ser uma igreja para fora, ou seja, uma igreja que olha para a sociedade, uma igreja que é uma resposta, Justamente, e uma igreja que olha para as mazelas da sociedade também, e que venha cuidar, porque eu sempre costumo dizer que a igreja é a esperança do mundo. Então, dentro disso, desde quando nós iniciamos essa caminhada, nós já começamos com alguns projetos. Nós vamos falar hoje pela manhã de alguns projetos que a Igreja Reviver hoje já faz e executa aqui na cidade de Itajaí. E isso tem feito com que a igreja tenha tido assim, um respaldo muito grande diante da sociedade. Hoje nós ganhamos muitas vidas através de muitos projetos sociais que nós estamos executando aqui na cidade. Um dos projetos que eu estava olhando ali é o Mercado Solidário, Nós temos até uma imagem aí do Mercado Solidário. Como é que funciona o Mercado Solidário, pastor? Então, assim, Mônica, nós entregávamos sacolões. Porém, Deus começou a trabalhar no nosso coração. Nós tivemos em São José dos Campos e visitamos uma igreja relevante, a primeira igreja batista de São José dos Campos. E lá nós vimos um projeto muito arrojado, muito bacana. E nós trouxemos esse projeto aqui para a cidade, trouxemos para a nossa igreja. Então nasceu essa questão do mercado solidário. Fizemos algumas mudanças, adaptamos para a nossa realidade. Sim. E então, como que acontece? Hoje as famílias que estão com necessidades, elas se cadastram. Sim. Então hoje nós temos um mercado dentro da própria igreja, nós temos um lugar que é o mercado. Essa imagem que a gente viu ali, então, é do Mercado Solidário, Olha Sim, lá, a gente está vendo isso, agora. ali é o Mercado Solidário. Então, assim, todos os donativos, todos os mantimentos que chegam até nós, eles são cadastrados e eles são colocados na prateleira. Você pode ver que está na prateleira. Muito ali, bem organizado, Que legal, pastor. E ali, na verdade, tem os valores, como no mercado da cidade, comum.
e nós criamos um dinheiro solidário. E esse dinheiro solidário, então assim, ele é entregue para as famílias conforme a necessidade. Então assim, com a visita nos lares, a gente vendo a realidade da família, a gente entrega esse dinheiro solidário e eles vão até a igreja fazer as compras. Então eles compram todo o mantimento, fazem as compras nas prateleiras, depois eles compram as verduras e depois eles compram os frios. E é interessante que você não está simplesmente doando um alimento, você já está resgatando a dignidade das pessoas. Justamente, né? mas essa é a intenção, Mônica, é resgatar a dignidade e também fazer com que as pessoas venham a saber viver na escassez. Ou seja, nada mais é do que uma aula de economia. Ensinando a administrar. Justamente, nada mais eles vão aprendendo de uma forma tal, para você ter uma ideia, no início desse projeto, as famílias, vamos supor assim, ó, ganhavam 100 solidários. Elas iam lá e gastavam 100 solidários de uma vez só, enchiam o carrinho. Agora não. Agora elas vão lá, elas gastam 40, gastam 50 e guardam o restante, porque todas as sexta-feira a gente abre o mercado para elas refazerem as compras. Poxa, então elas agora elas já estão entendendo que não há necessidade de gastar tudo de uma vez só. Então elas vão trabalhando, conforme o mês vai passando, elas vão lá gastando. Tem algumas famílias que chegam ao final do mês, elas ainda têm alguma reservazinha para fazer. Esse então, que eu digo que é o trabalho da igreja, porque a igreja ela é uma resposta espiritual, ela deve ser uma resposta social e uma reeducação. Justamente. Né? É uma reeducação para a sociedade. E dentro dos projetos sociais também, vocês têm hoje o Centro de Recuperação, né? Que o pastor Anísio, que trabalha com essa atividade do Centro de Recuperação, é o Conviver Centro de Recuperação Feminino, né, pastor? Como é que nasceu e como é que funciona o trabalho do Conviver? Então, o Conviver, a gente trabalha com mulheres com uso e abuso de substâncias, né, psicoativas, e que vivem em situação de vulnerabilidade e risco. Então essas pessoas, a gente tem um convênio com a prefeitura, que ajuda a subsidiar as despesas, e essas mulheres, então, elas passam pelos pontos, pelos PAs, pelo CRAS, pelo CREAS, e depois eles são encaminhados para nós. E aí, lá no Conviver, a gente tem um plano terapêutico muito bem elaborado, onde elas vão passar por módulos. São 4 módulos de 9 meses a 1 ano, onde elas vão galgando e vão vencendo. E elas vão adquirindo forças para mostrar para a sociedade que realmente há possibilidade, sim, da pessoa se recuperar, de ser colocado novamente na sociedade. Nós já temos uma jovem que ela já está voltando, alugou uma casa, já está voltando a trabalhar, já está voltando ao convívio da sociedade. Então, é possível sim resgatar a vida. Às vezes as pessoas, a sociedade dizem, não, tá lá, deixa lá. Não. Largar a margem da sociedade, né? Largar exatamente. A margem da vida. Aonde a sociedade muitas vezes é uma pessoa abandonada, perdida, sem expectativa alguma, nós vimos, quem sabe, uma pregadora da palavra, uma líder de ministério, alguém que vai fazer a diferença sim. E algo interessante, na própria comitiva de Jesus, a própria comitiva inicial de Jesus, ela estava cheia de pessoas que ninguém dava mais nada, né? Que não tinham valor nenhum para a sociedade. Justamente. Né? E Jesus veio, acreditou nelas e transformou a vida delas. Isso que é reviver? Com certeza, com certeza. É realmente acreditar no ser humano a ponto de ver realmente uma transformação. Porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Então, Mônica, quando nós cremos que Deus ele pode todas as coisas, ele pode realmente transformar a realidade daquela pessoa que, por mais que as pessoas não tenham mais esperança, os familiares não tenham mais esperança, nós temos. E o bacana disso tudo, essa semana nós até vivemos uma experiência nova pela qual eu não tinha passado ainda. Nós chegamos na igreja e dentro da lata do lixo, ou melhor, daquele espaço que é feito para colocar os lixos, que tem um portãozinho, tá? Sim. E tinha uma pessoa ali dentro, tinha uma mulher grávida de 6 meses. Nossa. Então ela estava dormindo dentro do lixo da própria igreja. Então quando a gente se deparou com aquela cena, aquilo dali foi chocante. Aquilo dali realmente, eu louvei a Deus por 2 motivos. Por nós estarmos ali naquele momento, Deus ter preparado aquele momento, nós estarmos ali. E o segundo momento que eu louvei a Deus é por hoje nós temos um centro de recuperação feminino. Maravilha, que daí você pôde encaminhar. Eu pude encaminhar, nós colocamos dentro do nosso carro e nós levamos até o centro de recuperação, demos um banho e ali ela ficou. Então eu louvo a Deus porque realmente isso é a igreja. Né? É amar ao próximo sem esperar nada em troca.
É você fazer algo, é você ter atitude, é você realmente demonstrar esse amor pela qual o Senhor demonstrou para nós. Então isso é um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo. E é um dos propósitos da igreja, que é missão. Porque missão não é isso, simplesmente exatamente. você, eu vou para a África, eu vou para isso. Muitas vezes a missão está do lado da tua casa. Está do lado da nossa casa. E é isso que eu acho interessante, porque hoje, esse conceito, quando se fala em missão, eu vou ter que ir para a África, eu vou ter que ir... Gente, missão é onde nós estamos, Exatamente. É dentro da nossa casa às vezes. Nós estamos missionários em tempo integral, de realmente levar a palavra, transformar as vidas. A gente vai continuar conversando um pouquinho mais, porque o Ministério Reviver, a Igreja Reviver aqui, ela tem vários outros trabalhos sociais. Eu confesso que eu me encantei, pastor, eu me encantei quando eu estive lá olhando o site, né? E conhecendo tudo que Deus está fazendo. É claro que num programa a gente não vai conseguir contar tudo que Deus está fazendo, mas algo assim que eu quero encerrar esse bloco falando algo. Eu olho para o pastor, olho para o pastor Anísio e a gente vê isso saindo pelos poros de vocês. Eu acho que isso que faz toda a diferença, né? Quando a gente é apaixonado por aqueles a quem o Senhor ama. E aí a gente realmente vai fazer a diferença na sociedade. Com certeza. Né, pastor? A gente vai continuar tomando nosso cafezinho aqui, mas é só um minutinho e a gente já volta para contar um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito através desse ministério. Deus também está te chamando para fazer a diferença. E quem sabe ela esteja do lado da sua casa. Fique aí com a frase do dia, que é uma frase lá do site, né, que eu tirei lá do site de vocês, que diz assim, que nós somos parte do corpo de Cristo, estamos dispostos a propagá-lo a toda criatura. Né? Glória a Deus. É só um minutinho e a gente já volta. All I want is to be with you forever, with you forever. Estamos de volta aqui no Devocional Intimidade, no Café Intimidade desta manhã. Eu estou aqui batendo um papo gostoso com o pastor Júnior, ali da Igreja Reviver, né? Também pastor Anísio, e a gente estava conversando aqui a respeito do que Deus tem feito através desse ministério na cidade de Itajaí. E foi até engraçado, né, pastor? Que a gente estava contando esse relato dessa moça, né, grávida, que esteve ali, e ela sem querer, eu digo assim, que tem coisas que são coincidências, e tem coisas que são Jesuscidências, né? Que acontece para transformar. E ela acabou se trancando dentro daquele espaço e ela não tinha como sair, né? Sim. E então Deus pôde trazer, e hoje ela está lá no centro. Na realidade, assim, ela foi lá porque ela é da Penha. E ela não quis nos contar o problema dela, com a situação dela. E ela só disse que ela queria só tomar um banho, se alimentar, que ela tinha que voltar para casa. E aí, tudo bem. Ela, na realidade, assim, o intuito nosso era ajudar realmente. E nós ficamos felizes porque nós conseguimos ajudá-la. Sim. Nossa, ela tomou um banho, a irmã Glória já tirou as roupas dela, botou roupa nova, sapato. Demos um check-up geral nela. E aí ela saiu dali feliz da vida, foi para casa, tranquila, ela tem uma residência. Ela deve ter tido um desentendimento com o esposo lá e ficou 2 dias vagando, né? Mas é isso que a igreja, nós precisamos. Por isso que muitas vezes nós cobramos uma resposta da política. Né? As pessoas saem se manifestar na rua porque querem uma resposta da política. Não somos contra. Mas eu entendo que a maior instituição de transformação na Terra hoje é a igreja. É a igreja. Né? Porque ela pode chegar aonde a política não chega, onde grandes centros, onde você chega nessas pessoas. É que, na verdade, Mônica, a igreja é que tem a cura, a transformação. É por dentro e por fora. Justamente. Né? Quando você fala como essa mulher ela acabou se trancando naquele espaço ali e tivemos que abrir a porta para ela, quantas vezes nós trancamos áreas da nossa vida que Jesus está ali para realmente abrir as portas para todas as áreas da nossa vida. Então, assim, a igreja é algo completo, né? Ela completa, na verdade. Por quê? Porque quem completa? Quem quer o cabeça da igreja? Né? A igreja de quem? É do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, Jesus realmente, ele pode transformar qualquer tipo de realidade. Exatamente. Então, isso é fato. Então, a igreja, né, é a esperança do mundo. E é uma esperança que
ela tem começo, ela tem meio e já tem determinado um fim. Com certeza. Porque quando nós estamos servindo ao Senhor, o nosso destino é o quê? É estar com Ele um dia. Com certeza. E levar com Ele os molhos, levar com Ele tudo aquilo que nós plantamos. E nós não plantamos, nós temos grandes templos, nós temos casas, mas o que nós plantamos em vidas. Não é, pastor? Com certeza. Trazendo essa vida, trazendo essa restauração. Com certeza. E é uma terra fértil, na verdade. Eu sempre costumo dizer que nós cuidamos das meninas, da menina dos olhos de Deus, que são vidas. Né? Então isso nos motiva dia após dia. Isso que me motivou, Mônica, eu largar tudo. Eu largar emprego, eu largar a minha vida secular no sentido assim, de estudo, no sentido de eu comecei a fazer faculdade de economia, estou no 7º período, mas na época eu larguei para fazer teologia. Lógico que eu vou voltar, a gente não pode largar o estudo, porque a gente tem que estar sempre, né, se reciclando. Mas enfim, larguei o trabalho, larguei tudo para quê? Para cuidar de vidas. Foi um momento decisivo, né, de você avançar no propósito que Deus tinha através da sua vida. E quando você se posiciona, você vê tudo isso. Você olha essas pessoas transformadas. E além desses projetos, algo que me chamou muita atenção, que é para jovens, para crianças, para adolescentes, já para homens, que vocês trabalham com jiu-jitsu, né? E como é que funciona essa escolinha? A gente tem uma foto ali, do Lázaro mostra pra gente. Então, assim, o jiu-jitsu, antes de falar um pouquinho do Ministério de Jiu-Jitsu, Mônica, se você me permite... Fique à vontade, pastor. Eu gostaria de explicar algo aqui. Eu entendo o seguinte, a parte de evangelismo, nós temos duas maneiras de fazer evangelismo, e eu sempre costumo dizer e comparar com o caçador e com a pessoa que vai pescar, né, com o pescador. Né, Jesus nos ensinou a pescar almas. O caçador, quando a gente evangeliza do tipo caçador, nós podemos dar um tiro e a caça, ou matar a caça, ou até mesmo errar o tiro e a caça fugir. Agora o pescador não. O pescador, ele coloca a isca no anzol e ele lança. E ele atrai o peixe a comer a isca. Né? Então, no momento certo, a gente dá a fisgada. E nós temos projetos onde nós pescamos, ou seja, nós atraímos pessoas para o ministério, no sentido de levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Independente se vai permanecer na Igreja Reviver ou em outra denominação, não estamos aqui falando de placa de igreja. Até porque se placa de igreja fosse né, tivesse alguma motivação, até mesmo uma transformação, não ficaria velha, não cairia, como a nossa lá esses dias até estava rasgada, né? Até estava rasgada lá. Mas você costuma dizer que se a placa fosse importante, ela ficava dentro da igreja, não fora. É verdade. E ele diz ainda assim, ele vai mais longe, diz assim, que se bater uma ventania, a primeira coisa que vai embora é a placa. É a placa, exatamente. Então assim, o projeto Jiu-Jitsu realmente ele tem atraído esses jovens, não só jovens, como criança, homens, mulheres, tem atraído para aquele espaço que nós estamos cedendo, que a igreja cedeu para o projeto acontecer. E ali, Mônica, tem um momento de oração, tem o momento da palavra e tem o momento do esporte. Isso é importante, né? Porque ele tem toda uma plantação na vida dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. A gente vê que tem crianças bem novinhas ali, que a gente, como já tem pessoas de mais idade, e eles já são ministrados, são moldados pelo Senhor e depois então coloca para fora toda essa sua energia e condiciona essa energia para algo benéfico. Com certeza. Por exemplo, meu filho esses dias, eu tenho um filho de 9 anos que pratica jiu-jitsu. Nós levamos no médico e o meu filho, ele estava com colesterol alto. Então a primeira coisa que o médico falou, pai, você precisa fazer com que seu filho pratique um esporte. Mônica, eu tenho condições de pagar um esporte para o meu filho, mas quantas pessoas estão com filho, né, com colesterol, tantos outros tipos de doença, que precisam praticar um esporte e não têm condições de pagar. Né? Então, assim, hoje a igreja ela oferece esse esporte, oferece esse projeto totalmente gratuito. E além disso, nós servimos lá também um café para eles, né, tem Nescau, tem pão. Ai, que legal. Então, isso é muito bacana e isso também gera relacionamento. E eu que penso... é a base da atividade humana, né? E é justamente para a sociedade, né? Não é só para os membros aí que eu digo aquilo que o pastor falou no início. Nós estamos trabalhando como igreja para fora.
É uma igreja, ela tem uma porta de entrada, ela tem uma base, mas as suas paredes não limitam ela. Com Eu acho que é isso certeza. que é a igreja. A igreja, as paredes, o teto, ela não pode nos limitar de fazer a obra de Deus, que Deus trabalha aqui, mas isso tem que eclodir lá fora, né? Isso tem que responder às pessoas. Nós De recebemos fato. até uma ligação, agora foi semana passada agora, nós tivemos uma outra programação, e aí quando chegamos na igreja, uma senhora ela ligou, ela queria saber sobre o projeto, não, nós temos o projeto, sim, assim, ela perguntou assim, e quanto eu vou pagar para o meu filho fazer o jiu-jitsu? Ela disse, não paga nada, querida. Ela ficou assim no telefone, deu um silêncio, né? Não paga nada. Já fica desconfiado, né? Porque tá acostumado a pagar tudo, Não, né? que não paga nada, você vem ver, começa às 6h30, segunda, quarta e sexta. Aí ela assim, então eu vou levar para ver. Você vê? Então eles ficam achando assim que tem que se pagar algum. Não precisa pagar. Entendeu? Só porque é um esporte, é jiu-jitsu, mas não precisa pagar. E a intenção, assim, não é só a questão do esporte, né? A questão realmente é levar o Evangelho isca, do né? Senhor Jesus Cristo. Com É a certeza. isca, Com exatamente. certeza. Né? Então Funciona, nós estamos né? atraindo, né? Então assim, tem muitos ministérios dentro da igreja que eles são realmente para atrair pessoas, né? Então assim, o bacana disso tudo é que assim, Mônica, quando a gente iniciou esse projeto, por ser um projeto novo na cidade, por ser um projeto novo no estado, né? Eu não encontrei igrejas que... Eu só vim encontrar, como eu comentei com o pastor, eu encontrei no estado do Rio de Janeiro. Sim. Igreja que trabalha com artes Sim, marciais. no Rio de Janeiro, já no estado de São Paulo, isso é comum, em Minas Gerais, né? Então isso é comum. Então quando a gente trouxe esse projeto para Itajaí, assim, no começo, eu confesso dizer para ti, Mônica, no começo, sim, nós fomos muito criticados, né? Criticados. Mas o que me chamou a atenção, Mônica, que um dia eu estava diante da igreja, e até mesmo muitas vezes as pessoas da igreja não entendiam esse projeto, né? E eu sempre pedia calma para toda a igreja, que eles iam entender no momento certo, né? Para eles confiar que realmente nós estávamos na direção de Deus, porque assim, a gente não chegou e abriu o ministério do nada, Mônica, foi orado, Claro, Deus tocou no nosso exatamente. coração, Deus testificou. Aliás, o Espírito Santo habita em nós. Existe todo um pré Com para que isso se certeza. estabeleça, A gente né? sentiu paz em fazer isso. Com certeza. Isso E é quando você importante. sente paz, realmente você vê a resposta daquilo que Deus tem para ti naquele tempo, né? Porque quando nós estamos atentos aos apontamentos de Deus para as nossas vidas, a gente dá passos realmente precisos, né? Então, assim, quando a gente deu esse passo de implantar esse projeto na igreja, realmente, dentro e fora da igreja, pessoas muitas vezes até criticaram. Mas o que me chamou a atenção é que no dia que teve o batismo nas águas, muitos jovens aceitaram a Jesus e desceram as águas do batismo. E eu falei o seguinte, entre as pessoas que criticam e as pessoas que estão sendo batizadas, eu fico com as pessoas que estão sendo batizadas. Exatamente. Não tem preço uma vida. Não tem preço uma vida que ela conhece, que ela realmente se entrega para o Senhor. Hoje nós temos jovens lá, Mônica, assim, que realmente eles estão precisando de um abraço, eles estão precisando de uma palavra, eles estão precisando realmente de um amor, eles estão precisando de praticar um esporte. Então isso hoje a igreja oferece. Então com a ampliação da igreja agora, com o novo templo... Isso, até agora nós temos umas fotos aí, vou aproveitar que a gente já está indo para o finalzinho do nosso programa e está com um templo novo, lindo, né, pastor? Sim. Foi inaugurado há poucos dias aí, né? Sim, Como graças é que aconteceu a Deus. isso aí? Foi muito legal, né? Olha que lindo, gente. Então, na verdade, isso aí realmente Deus, assim, tem nos abençoado. Eu sempre costumo dizer, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus trata em cuidar daquilo que nós precisamos. Exatamente. Não que nós estamos apegados nas coisas materiais ou até mesmo no templo em si. Mas a gente precisava de um espaço maior. Por quê? Porque no domingo nós já estávamos com 3 cultos. Nós estávamos dentro de um galpão, né? Então, assim, se tornou pequeno aquele galpão. Então, nós estávamos com 3 cultos, já indo para o 4º culto. Né? E a gente orando, Deus, né? Vamos permanecer aqui até quando, ó Deus? Né? Então, assim, Deus preparou que realmente a gente pôde fazer uma negociação com o empresário da cidade e a gente acabou construindo o novo templo na frente da igreja pela qual nós estávamos situados. Então, assim, hoje é um lugar, é uma igreja para mais ou menos 800 pessoas. Que legal. Então, eu louvo a Deus por isso. E faz 2 semanas que nós inauguramos esse novo templo. Pois é, né? Que tremendo, pastor. Que maravilha mesmo. Então, Deus realmente respondendo, o nosso bate-papo aqui, ele voou, né, pastor? Eu quero que o pastor aproveite. Esses últimos anos, a gente tem mais uns 1 minuto, 2 minutos aí, e direciona para aquela câmera ali e convida o pessoal para conhecer lá o Ministério Reviver e todos os projetos de vocês. Ok.
Quero convidar você a participar das nossas atividades e celebrações que acontece todas as terça, quinta, 20 horas, aos sábados a mocidade e domingo 2 celebrações, 9 e 19 horas. Quero dizer para você que você não está aqui nessa vida por um acaso. Deus tem um propósito na tua vida. Deus realmente te criou antes que você chegasse no ventre da sua mãe. Deus já tinha te projetado. Então, venha descobrir e viver os melhores dias da sua vida. Venha descobrir os propósitos de Deus para que você possa realmente romper em todas as áreas da sua vida. Diante disso, eu deixo o meu convite aí para você então participar das nossas atividades e celebrações que eu acabei de passar para você. Amém. Glória a Deus, pastor. Muito obrigado por ter estado conosco aqui nessa manhã, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do ministério da igreja, pode entrar no site, né? Repete para nós o endereço ali. O site é igrejareviversc.com.br. Isso. Né? Para poder conhecer muito mais coisas, que tem muito mais coisa especial aí na Igreja Reviver que a gente não conseguiu falar, né, nesse programa aqui. Pastor Anísio, muito obrigada também pelo seu carinho. Deus abençoe grandemente lá no ministério. Que Deus continue levantando vocês cada vez mais como resposta. Amém? Foi um prazer estar contigo, Mônica. Amém, pastor. É uma alegria muito grande participar com vocês e com todo esse público aí que é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Gente, um beijo grande no coração de vocês. Eu quero agradecer a panificadora e confeitaria Valnice, que é aqui que oferece esse café da manhã para nós todas as manhãs. Tem 2 endereços. Um em São Vicente, ali na rua Otávio Cesário Pereira, e também na Vila Operária, na rua José Eugênio Miller. Ó, beijo enorme no coração de vocês. Terça-feira que vem nós teremos também outra entrevista maravilhosa aqui no Café Intimidade. A gente continua batendo um papo aqui. Que Deus fique no seu coração, que você tenha um dia abençoado. Tchau!